Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Flávio Canalha Prado. Já começa sendo agredido desse... Cara, é uma agressão. Por nada, senhores, por nada. É verdade. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, não perguntem para mim o motivo, ok? Vai, então vai. Ele tem razão. O programa de hoje está recheadíssimo. Temos as derrotas do Corinthians e São Paulo em casa, a torcida tricolor na bronca com o Daniel Alves, a vitória do Palmeiras, o jogaço entre Red Bull Bragantino e Santos, a goleada do Flamengo, Fórmula 1 e muito mais para você logo depois dessas dicas. E nós estamos de volta com a enquete do dia, uma eventual eliminação do São Paulo na Libertadores. Pode colocar Crespo em risco, sim ou não? Entra no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto, você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do lado, aqui embaixo, no caso. E não se esqueça também dos vídeos pelo WhatsApp, de até 10 segundos. Anota o número, DDD 11, se você estiver fora da Grande São Paulo, 99479-1633. 99479-1633. Eu diria que ele já está em risco. Mas não sei você, Flávio, não sei você, Garrafa. Não, até porque a possibilidade do São Paulo ser eliminado é gigantesca, né? Então, se fosse o caso, nem mandava para a Argentina. Acho que não, acho que eu ficaria muito desapontado com a nova direção do São Paulo, que veio propondo uma nova situação, um novo estágio. E seria mais do mesmo, né? Não Sim. Teria o menor sentido isso. Então, veja só como é que é o futebol, né? Respondendo à enquete, acho que não. Penso que não. Isso é uma terça-feira. Só que vamos supor, trabalhando que vem essa eliminação na terça-feira, aí domingo tem Flamengo. Toma uma paulada feia. Aí, amigo, aí... Ué, mas né? isso é o normal. Mas Perder do Flamengo e ser eliminado pelo Racing, pela situação atual do São Paulo, perfeito. é o mais normal. Vai ser anormal se acontecer coisa diferente. Mas as pessoas não encaram dessa forma, não trabalham dessa forma. A gente já viu vários exemplos. E aí concordo com você, seria lamentável, seria fugir de tudo aquilo que o Casares e a direção do São Paulo vem falando. Eu vou fazer essa colocação, mas a gente pode responder isso mais para frente. Claro. Rogério Ceni, que era o preferido do Casares, que antes de ser eleito disse que era o técnico dos sonhos dele e tudo mais, livre no mercado. Será que isso altera alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que sim. Tá. E aí a gente desenvolve isso, então, principalmente na torcida, né? Durante o programa. E a situação ficou ainda pior para o São Paulo e, por consequência, para o técnico Hernan Crespo, após a derrota em casa para Fortaleza no último sábado. O São Paulo até começou tomando a iniciativa, como nesse chute de Igor Gomes de fora da área, mas no segundo tempo só deu Fortaleza. Robson quase abriu o placar com esse toque de calcanhar aos 9 minutos. Volpi fez uma bela defesa. Aos 28, não teve jeito. Crispim levantou, Robson subiu mais do que a zaga e colocou o time cearense na frente. E a derrota só não foi maior porque Volpi e o Travessão salvaram o São Paulo nesse chute de Igor Torres. E ficou nisso mesmo, São Paulo 0, Fortaleza 1. É engraçado a gente dizer isso, né? Mas me parece também, pelas circunstâncias, um resultado normal. Não, foi... Na sexta nós falamos isso aqui, fomos unânimes na opinião. O resultado poderia ter sido maior porque, inclusive, o time do Fortaleza, alguns jogadores como o Robson, que fez o gol, o David e tal, que tem feito bom campeonato, ficaram com medo de chutar. Ele saiu na cara do gol e teve uma bola que eles eram tabelando desde o meio, chegou na hora de fazer o gol, o cara tentou se jogar, não teve coragem de... que é uma muleta ótima você tentar cavar pênalti. Senão já teria virado 1 ou 2-0 no primeiro tempo. São Paulo em nenhum momento foi melhor. E no segundo tempo ele cai de produção, condicionamento físico, aí ferrou de uma vez. Normalíssimo, ficou bom demais para o São Paulo ser só 1-0. 1-0 foi pouco, né? O Fortaleza fez para merecer a vitória, foi melhor, poderia ter vencido por mais. Agora, aquele momento que o São Paulo ganha o título, ele ganha uma confiança, esse momento está passando. A gente começa a ver o São Paulo jogando. A gente começa a ver o São Paulo, pelo fato de ter entrado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e com a rodada está muito perto novamente da zona de rebaixamento, parece que aquela insegurança voltou. A bola começa a queimar no pé de muita gente, que também tem muita gente que não é boa lá, tem muita gente que atravessa um mau momento. O Crespo também tem a parcela de culpa dele,
vejo que tem feito algumas escolhas equivocadas, tem que definir. Se você tem o Benítez, vai por 20 minutos, por 30, por meia hora. Se ele está no banco, tem condição de jogar. Começa com o que você tem de melhor, Crespo. Começa com o que você tem de melhor. Estou pensando em Libertadores. Eu pensaria mais no Campeonato Brasileiro. Eu vejo que o São Paulo tem que se preocupar não com o título do Brasileiro, é em se firmar longe da zona de rebaixamento. Dificilmente o São Paulo, assim, não é o favorito para ganhar a Libertadores. Nem estava nos planos do São Paulo. Claro, vai jogar para ganhar, vai tentar buscar a classificação. Mas então, colocar o que tem de melhor e principalmente no Campeonato Brasileiro. Muito rapidamente, a gente teve também um outro episódio no jogo do São Paulo, que foi o massagista, o Marcelinho do São Paulo, que teve um ataque epilético durante o jogo. Contou com a ajuda, obviamente, do Dr. Sanches, médico do São Paulo, também do médico do Fortaleza. Sim. E foi um momento muito tenso. E o que mais me chamou a atenção, além da gravidade do caso, né, Flávio, foi que a ambulância não pegava. Aí precisou os jogadores do Fortaleza ajudarem a empurrar para pegar um tranco. Mas, por sorte, felizmente, foi só um susto, ele está bem. Mas não pode contar com a sorte numa situação dessa. Precisa saber quem contratou essa tal empresa. As duas ambulâncias foram incompetentes, demoraram. Uma não pegava e a outra demorou para chegar. Você tem duas, é como se não tivesse nenhuma. Não pode. Alguém tem que se responsabilizar por esse tipo de coisa. São vidas humanas. Graças a Deus, o Dr. Sanches e o médico do Fortaleza conseguiram dar um jeito na situação, mas poderiam ter acontecido. Eles poderiam precisar de algo da ambulância e não contariam com isso. E aí não teria volta. Então, não dá para contar com essa empresa. Como é que você coloca uma ambulância que não pega ou não faz um teste e tal? Realmente é ridículo. Uma coisa vergonhosa. Depois saiu correndo, a porta abriu, uma coisa vexatória, pastelônica, só que envolvendo a vida de pessoas. O enfermeiro atrás da ambulância, jogadores do Fortaleza empurrando a ambulância. Eu estava assistindo o jogo em casa e a gente que estava em casa é uma sensação de impotência, não é? Você vê que o cara está passando mal, que a ambulância não sai, que, olha, é lamentável. Eu acho que tem que ser, sim, investigado, apurar responsabilidades. Como disse o Flávio, estamos falando de vidas, né? Apesar que aqui a gente não dá muita bola para a vida, mas eu continuo ainda dando muito valor a ela. Porque é uma coisa absurda, né? Você tem que estar preocupado com uma vida que precisa ser salva, o carro que pode fazer a condução para um hospital, ou ajudar ainda nos primeiros socorros. Olha a cena patética. Não pega. Olha o enfermeiro, olha o enfermeiro. O enfermeiro vem atrás. Gente, olha, o enfermeiro vem atrás da ambulância. E tinha duas, e nenhuma das duas. Quando eles chegaram, já não precisava mais deles. Os médicos já tinham acertado a situação, graças a Deus. E aí levaram por levar, porque, né? Claro. Quando eles chegaram, já não precisava para mais nada. Realmente inúteis, completamente inúteis. A outra ambulância lá do lado de lá. Vai ser corrida de ambulância. Tempo, e ainda o enfermeiro a pé atrás da ambulância. Eu acho que a outra estava atrás dessa que não pegou. Quer dizer, ninguém testou, ninguém fez. Negócio absurdo. Uma vergonha. Ainda falando de São Paulo, vamos então diretamente para a nossa redação, da Central de Esportes, de onde o José Paes chega com a repercussão de mais essa derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro, a quinta em 12 rodadas. Grande noite para você, meu querido José Paes. Quer dizer que o técnico Crespo não poupou palavras na coletiva após o jogo? É isso, Celso. Grande noite para você, grande noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí. O Crespo desabafou na entrevista coletiva, pois o nosso amigo Giovanni Chacon, lá da Rádio Jovem Pan, fez uma pergunta para ele sobre o atual momento do São Paulo. E aí o Crespo falou por quase 8 minutos, 7, 8 minutos, desabafou, falou sobre a situação financeira do São Paulo, disse que o São Paulo não tem dinheiro, falou também que o Paulistão 2021 é muito pequeno para a história do São Paulo, mas muito grande para o atual momento do tricolor, para o presente do São Paulo, e ainda disse que ele sabe muito bem quais são os problemas do tricolor paulista. Então vamos conferir aí um trechinho dessa parte da coletiva que foi muito importante depois da derrota do São Paulo para o Fortaleza no último sábado. Fala, Crespo! Você pensa que eu não sei que devemos melhorar? Eu não sei se vai ficar aqui, porque no lo sé, 1 año, 2 años, no sé cuánto vamos a tardar, pero seguramente estamos trabajando para no continuar en esta situación. Aconteció algo extraordinario que para mí, que es el Paulistao, para mí es muy pequeño para la historia de São Paulo, mas muy importante para el presente de São Paulo. Dinero não tem. E se não tem dinero, debe trabalhar muito. E precisa tempo para melhorar. E eu espero, e trabalho para um futuro São Paulo que deva voltar a ser o São Paulo que toda a gente lembra. Mas o presente
el presente dice otra cosa, fala otra cosa. Me parece muito consciente. Aliás, o Crespo fala o óbvio. É que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o óbvio. Elas querem mágica, elas não querem a verdade. Eu concordo que o pequeno paulistão, nesse momento, foi grande e não foi. Eu falei isso sempre. Até no dia que o São Paulo ganhou, eu falei, não significa nada. O São Paulo está sacrificando demais, arrebentando o grupo por nada. A maior prova disso. 6, 7 rodadas, já ninguém quer saber disso e as consequências estão aí. Então, não é importante, já estou falando da demissão do Crespo, mas é campeão paulista. E ele ganhou o título. O São Paulo não tem dinheiro, isso é fundamental, portanto tem que dar tempo para trabalhar e trabalhar com o que tem e trabalhar bastante. Esse é o ponto. Por isso que não tem sentido pensar em mudar o treinador. Claro. O último problema é o treinador. Falta de dinheiro, que não é culpa da atual gestão, falta de condição de contratação, não é culpa da atual gestão. Agora, tem que dar tempo para ele trabalhar. O único erro que eu acho que cometeram é achar que o Campeonato Paulista ia dar. Nada. Porque o time é maníaco depressivo, como eu falei, né? E acharam que com o título acabaria a parte depressiva e não acabou. Esse time tinha picos, quando ele chegou a 7 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro, confiante pra caramba. Quando começou a perder, ele cai. Esse problema tem que ser estabilizado lá. Tem uma coisa, os jogadores que não têm essa estabilidade têm que sair, se for o caso. Mas o resto não dá pra fazer nada, não tem adianta fazer milagre e não pode ser irresponsável de fazer o que se fazia antes, que simplesmente contratava de qualquer jeito para dar satisfação e aumentava a dívida do clube. O Crespo está muito consciente nessa entrevista, nessa resposta que a gente pensou aqui, principalmente quando ele fala, não sei quanto, ele já começa a falar, não sei se eu vou ficar 1, 2, 3 anos, talvez colocasse meses ali, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, e tudo que ele falou é verdade. Concordo com 90% do que o Flávio falou, o Celso também tem a opinião dele sobre o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, o São Paulo, se ele tinha algo a ganhar esse ano, é o Campeonato Paulista. Se não tivesse ganho o Campeonato Paulista, tá bom, tivesse 2 ou 3 jogadores, o que estaria de diferente na vida do São Paulo? Estaria ali 3, 4 posições acima e ainda na fila, talvez o Crespo já nem estivesse mais no São Paulo, né? Então eu entendo que, eu penso como Crespo, o Paulista é muito pequeno para o São Paulo, mas para o momento do São Paulo, um jejum de quase 10 anos sem título, valeu. E é claro, tem muita coisa que precisa mudar, mas precisa de dinheiro e dinheiro não tem. Vou voltar a conversar com o José Paes, porque tem uma personagem que está longe do São Paulo, mas ainda está dando muito o que falar, que é o Daniel Alves. Pois é, Celso, depois eu quero escutar até a opinião do Garrafa sobre o tema, hein? O que aconteceu? Daniel Alves, mais uma vez, centro de polêmicas no São Paulo Futebol Clube. A CBF divulgou um vídeo aí da seleção olímpica indo lá para Tóquio, no avião. E aí o Daniel Alves pegou aquele comunicador ali, começou a trocar uma ideia com a galera, brincar com todo mundo que estava no avião. E parte da torcida do São Paulo ficou pistola com o Daniel Alves, que está curtindo a vida adoidado, segundo parte da torcida do São Paulo, enquanto o tricolor paulista está vivendo um momento ruim no Brasileirão. Então vamos ver esse trechinho aí que está causando polêmica. Roda aí. Vamos a efectuar una demostración sobre el uso del cinturón. Salida de emergencia. ¿Cuánto por tener el lado izquierdo? ¿Y cuánto por tener el lado derecho? Localice ahora la salida más próxima a su asiento, ya que puede estar situada detrás de ustedes. En caso de tener que realizar una evacuación, los senderos luminosos del suelo le guiarán hasta la salida de emergencia señalada detrás de ustedes. Los chalecos salvavidas están localizados debajo de sus asientos o en la parte central de sus butacas, pero no debe utilizarse al menos que indique la tripulación. Para su uso, introduzca la cabeza por la apertura, pase la cintura alrededor de la cintura, abrochando el cierre en la parte delantera y ajuste ligeramente en el bolsillo de sus asientos frente a la seguridad, incluyendo las restricciones de usos dispositivos electrónicos a bordo. Muchísimas gracias, señor. Eu não consigo, as pessoas são cheias de mimimi. Será que se o Daniel Alves estivesse fingindo que estava chorando, falando lá no... Ai, o São Paulo tá mal e eu tô mal. É que a torcida está reclamando, né, que o Zé do Batuque devia estar no São Paulo. E ele está lá passando férias com a seleção dente de leite da Confederação Brasileira. E se estivesse no São Paulo e perdendo, estaria sendo xingado por esse mesmo pessoal. Eu tô falando, não sou eu, gente, que estou falando. A torcida do São Paulo está chamando ele de Zé do Batuque,
né, daquela coisa do pandeiro e tal, e que ele está indo passando férias, estão pedindo para que ele cuide da vida dele, que ele está dando mais importância para a seleção dente de leite do Brasil, tem um acordo no contrato dele sim, acabou. Que é para a seleção, né, seleção brasileira, não a seleção dente de leite do Brasil, né? O que será que é mais importante? Olímpica. Olímpica, Celso, pelo amor de Deus, Celso Cardoso, vai jogar com o quê? Com o Sub-15 da Alemanha? Como a única medalha que a gente tem foi essa? Então a torcida do São Paulo, não sou eu. A torcida está chamando ele de Zé do Batuque e está pé da vida com ele. Dirija o seu Leco e pergunta por que ele liberou. Está liberado, eu adorei essa brincadeira aí. É que eu sou covarde. É clima de férias, quando eu estou no avião, eu morro de medo, né? Mas se eu pudesse fazer isso, eu adoraria fazer essa brincadeira. E o Daniel tem que curtir mesmo. Ele está fazendo aquilo que o contrato dele permite. Se o São Paulo se abriu inteiro e deu todas as condições para ele, para que ele viesse para cá, pedindo pelo amor de Deus... Ele declarou que era o clube do coração, Flávio. Isso. O clube do coração pode entrar na zona de rebaixamento. Problema de quem assinou o contrato com ele, ele está cumprindo podia o contrato. ajudar, ele podia ajudou enquanto estava em campo, agora está jogando. E ajudou também enquanto tem crédito, estão devendo para ele. Eu gostei do apelido que a galera do São Paulo deu para ele, Zé do Batuque, Zé do legal. Batuque. O cara é animado. Inclusive, ele é ótimo, tomara que ele batuque mais, e inclusive ele está muito preocupado. Eu ouvi falar que ele está dormindo na saboneteira do avião por causa da preocupação. E essa é a irritação deles, essa é a irritação que ele não se preocupa com o São Paulo, mas tudo bem. Meu Deus. Ele cumpre o contrato. Meu Deus, me lembrei de novo do saudoso Avalone. Meu Deus! Na sexta-feira, nós já apontávamos que o Atlético Mineiro era favorito no duelo contra o Corinthians. Os três falamos isso. Mas por um momento chegamos a acreditar que seríamos surpreendidos. O Corinthians saiu na frente aos 37 minutos de jogo, com esse belo gol de Gustavo Mosquito, que recebeu lançamento primoroso de Cantígio, driblou o Júnior Alonso e mandou para o fundo do gol. Belo gol do Corinthians. O Galo chegou ao empate aos 18 da segunda etapa, com o Hulk, em excelente cobrança de falta. O Corinthians podia ter voltado a ficar em vantagem, só que o Jô primeiro parou no Everson e depois na trave. E aí o castigo veio 5 minutos depois. O Hulk recebeu na entrada da área, tocou de primeira para fechar o placar na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Atlético Mineiro de virada 2. Mais uma vez, falei do São Paulo contra o Fortaleza e falo do Corinthians contra o Atlético. Normal. São campeonatos diferentes, o Atlético briga pelo título, o Corinthians briga pela sobrevivência, por uma coisa média, não dá nem para cobrar o Silvinho, fez até mais do que dava, encarou de igual para igual em determinado momento, e aí a diferença veio no segundo tempo, absolutamente dentro da normalidade. O futebol tem algumas coisas que eles são bem claras, né? Em algum momento eu tenho a impressão que o Corinthians poderia ganhar. Depois aconteceu o que aconteceu. É igual amanhã. Amanhã, em alguns momentos, vai dar a impressão que o Atlético vai eliminar o Boca. Ele já empatou lá fora. Teve negócio de arbitragem que favoreceu o Atlético e tal. E aí amanhã vai ficar por muito tempo, até em alguns momentos, ele vai eliminar o Boca. No fim, a gente já sabe o que vai acontecer. Você viu? O Flávio está cravando que vai dar Boca amanhã. Não, eu só falei que sempre parece, né? Eu estou sorrindo... Não sei porquê, vai lá. Então, na fase que está o Corinthians, né? A gente fez a avaliação na sexta-feira, como vocês já falaram. Todo mundo entendia que o Atlético era o favorito, isso se confirmou dentro de campo. Agora, o futebol oferece algumas oportunidades. E a oportunidade se ofereceu ao Corinthians e o Corinthians não aproveitou, né? O Jô não pode perder. Foi muito infeliz, o Jô não pode perder, claro, acontece, mas não pode perder um gol como perdeu. Por 2 vezes na cara do gol, não é? Isso não é comum com o Jô. E o Miller até perguntava o que o Jô devia ter feito ali, qual foi o erro do Jô. Ele bateu com o peito do pé, tinha que ter chapado a bola com tranquilidade para fazer o gol. Então o Corinthians, que tem dificuldades, quando surge uma oportunidade como essa, quando a bola se oferece ao atacante do Corinthians, ele tem que guardar. E aí acabou pagando o preço de não ter feito esse gol. Lembra isso? Resultado justíssimo. Sabe o que lembra isso, Garrafa? Quando o time... Vocês lembram do filme Bang Bang? Num determinado momento do filme... Eu gosto quando você começa. Não, é verdade. O bandido pegava o mocinho e aí o mocinho ficava à mercê dele, né? Então, se ele... Por exemplo, um filme de Bang Bang é tiro, né? Claro. Se ele desse um tiro no mocinho, acabava o negócio e tal. Aí não, ele inventava. Ele não atira. Ele colocava uma pedrinha para a pedra ir desgastando e vai cair. O mocinho se soltava e pegava o bandido. Então não dá, gente. Quando tem chance, tem que resolver logo mesmo. Assim, só fiquei pensando, eu nunca fui jogador de futebol. Mas será que com essa rapidez o cara pensa, eu vou bater de chapa e não de peito de pé? Eu já enfio uma por isso que o cara é jogador de futebol, né? Claro. É tomada de decisão, mais de 1000 num jogo. É isso aí. Essa derrota em casa do Corinthians deixou a torcida preocupada
e ansiosa pela chegada de mais reforços. E o Jonas Campos está no Parque São Jorge e traz as novidades sobre as movimentações do Timão no mercado da bola. Grande noite para você, meu querido Jonas. Fala, meu querido Celso, Flávio, Garrafa, grande noite para vocês, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Já vieram uns 3 aqui hoje me perguntar, e o Renato Augusto, já chegou? Calma, gente, situação de momento, por enquanto, né, mesma da semana passada. O Corinthians e o Renato Augusto já tem tudo apalavrado, mas ainda resta um detalhe essencial, que é a rescisão de contrato do Renato Augusto com o Beijing Guoan, clube da China que ele defendeu nas últimas temporadas. O Renato está no Brasil, a gente lembra, não joga desde dezembro de 2020, está aprimorando parte física lá no Rio de Janeiro, não recebe salários há 5 meses, por isso, né, a expectativa de que uma rescisão amigável fosse concluída hoje, mas por enquanto nada, né? Tô ligado aqui no celular, mas por enquanto nada dessa rescisão. Os mais otimistas acreditam que essa rescisão saia entre hoje e amanhã, terça-feira. Os mais pessimistas temem até uma certa resistência do Beijing Guoan em liberar o Renato Augusto, né? E até um eventual desejo do clube chinês em renovar com o Renato, né? Já que é uma referência técnica lá na China, né? Fez boas partidas pelo Beijing Guoan, né? Ainda tem contrato, tem até uma perspectiva de reabertura das fronteiras, né? Por causa da pandemia, né? Para quem precisar retornar à China. Então os mais pessimistas temem, né, essa possível renovação do Renato, mas pode sair a qualquer momento essa rescisão e aí tudo apalavrado entre Renato Augusto e Corinthians. Quem também está na lista do Timão? Roger Guedes, situação muito parecida. Jogador, atacante, né? 24 anos, não joga desde dezembro. Está também bem acertado com o Corinthians, né? Pelo menos conversas avançadas. Essa é a situação de momento, mesmo com o interesse de outros clubes brasileiros. A ideia do Roger Guedes é sim rescindir com o Shandong Luneng lá da China. Ele tem contrato até julho de 2022, mas depende dessa rescisão para fechar com qualquer clube brasileiro. Mas o Corinthians está forte na briga e é um desejo e tanto. Pedido do técnico Silvinho, o atacante que o Corinthians busca há tanto tempo, Roger Guedes, 24 anos. E o Paulinho, né, que é ídolo histórico por aqui, esse é mais difícil, gente. Prioridade do Paulinho neste momento parece que é mesmo valorizar o mercado europeu ou exterior, tendência de que não fique no Brasil. Então, desses 3 nomes, o Paulinho mais distante do momento, Renato Augusto e Roger Guedes, tudo pode acontecer a qualquer momento, eu posso chegar com novidades, viu, Celso Cardoso? Tá certo, Jonas, então a gente aguarda, de repente você traz novidades aí em relação ao Renato Augusto e também ao Roger Guedes. E convenhamos, chegando esses 2 jogadores, mais o Juliano, são 3 jogadores que chegam para jogar, sim, acho que já muda a ambição do Corinthians no campeonato. Melhor assim, melhor assim. O Renato está sem receber faz tempo, já é um jogador veterano, então é mais ou menos compreensível a volta. O Roger Guedes é que eu não sei, a gente nunca sabe o que está acontecendo, às vezes a família não adaptou, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma são jogadores que, se fechar mesmo, nossa, os 2 fecharem cairão muito bem para o trabalho do Silvinho. O Paulinho deve jogar no Catar, ele vai ganhar uma nota boa lá no Catar e não vai voltar. Agora, vergonhoso também esse clube chinês, hein? Não é a primeira vez que a gente vai falar que eles simplesmente não pagam, eles não dão satisfação. É uma vergonha. E a FIFA, obviamente, tem muito medo deles, porque eles têm muita grana, têm interesse e tal. Então a FIFA sabe que ela negocia diferente. Então é até perigoso, tem que limpar totalmente o negócio, liberar. Não dá para comprar uma briga dessa que depois estoura lá na frente. Os chineses acabam acertando as coisas lá com a FIFA, que a FIFA dá para conversar, né? Tendo dinheiro dá para conversar. E o Corinthians ainda perde a ação e acaba assumindo uma dívida enorme. Mas com 5 meses de atraso de salário, eu acho que dá para reivindicar. Em tese, sim, mas encerrou, acabou, assina bonitinho, não pega briga. Qual foi o jogo? Foi o Scarpa, lembra que o Scarpa também, que arrumou um pepino desse aí? Foi. Então, porque a FIFA lá, dá para fazer esquema com eles, e os chineses têm grana, né? Claro. Então é melhor deixar tudo certinho. Eu só acho o seguinte, que o Corinthians tem que pensar no Juliano. Até porque tem essa pendência do Roger Guedes e do Renato Augusto com o futebol chinês. E é como o Flávio falou, da China a gente não está muito habituado com os chineses. Os caras podem dar louca lá, não vou liberar, o caso vai à justiça e tal. Claro. Então, tem que pensar no Juliano que chegou. Que já estou vendo, não, o Renato Augusto vai jogar por aqui, Roger Guedes. Tá. Gente,
Vamos trabalhar com o que é palpável. Vamos parar de ficar sonhando. Se vier, ótimo, acho ótimo. Mas é que, na verdade, o Juliano já está aí, já fechou, Isso. só pode jogar em agosto, e aí tem que começar você tem que começar a ver pensar, arrumar o outros. time com o Juliano, onde o Juliano vai entrar. Já estão querendo pôr o Renato Augusto, não, porque encosta o Roger. Gera frustração se depois não der certo. Né? É isso. Então, gente, tá ok, fez o papel dele e tal. Espero também que não esteja jogando pra galera, ó. Acertamos com eles. Ah, os chineses que, né? Espero que não seja isso, que venham. Seriam ótimos reforços pro Corinthians e ponto. Quem salvou a rodada para as equipes paulistas foi o Palmeiras, que mesmo com um time alternativo, se bem que o Palmeiras alternativo não serve muito, né? Mas enfim, bateu o Atlético Goianiense fora de casa. Fora de casa, o Palmeiras fez todos os gols da vitória contra o Atlético Goianiense no segundo tempo. William Bigode disputou a bola com Éder e ela foi parar na rede, 1-0. Já nos acréscimos, Breno Lopes cruzou na cabeça de Scarpa e depois de uma longa checagem do VAR, o gol foi validado. E teve mais. Daverson fez a jogada e tocou para Breno Lopes fechar o placar. 3-0 Verdão, líder isolado do Brasileirão. Bom, vamos para o Alexandre Silvestre, que está na Academia de Futebol, acompanhando o dia seguinte do Palmeiras. Grande noite para você, meu querido Alexandre Silvestre. Como foi a atuação do Dudu no primeiro tempo, ou melhor, no primeiro jogo como titular do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Antes do Dudu, o Palmeiras aqui, ó, simbolizado nesse copinho de café que gentilmente foi servido a mim pelos seguranças aqui do Palmeiras, da portaria da Academia de Futebol. Palmeiras líder isolado, segue o líder, 7 vitórias consecutivas, o maior campeão do Brasil em busca de mais uma taça nacional, Campeonato Brasileiro, tendo ainda compromisso no meio de semana pela Libertadores da América. Sobre o Dudu, ele começou a partida como titular, né? Ele já havia entrado nas 2 últimas partidas do Palmeiras, dessa vez começou como titular, atuou por 60 minutos, uma atuação discreta do Dudu, que ainda está em busca da melhor forma física, do ritmo de jogo. Dudu deu 2 chutezinhos ao gol, 12 passes, alguns desarmes, colaborou, mas não fez grande diferença. E o Abel Ferreira, depois da vitória por 3-0 fora de casa, falou também do Dudu. Aliás, um assunto que a gente abordou aí semana passada no Gazeta Esportiva, né? O Dudu tem ou não que ser titular absoluto? Na minha opinião, sim. Para o Abel Ferreira e para muita gente, ele entra na briga por posição, não deve ter cadeira cativa. E nessa análise sobre o retorno do Dudu, o Abel Ferreira aproveitou para elogiar um outro jogador. Temos que ter calma com o Dudu, dar-lhe tempo, e ele também sabe que a concorrência para as posições é forte. Eu sempre defendi isto. É a minha filosofia desde que era jogador, ter 2 jogadores por posição do mesmo nível. Agora, como disse, temos que ter calma, temos que lhe dar tempo. Ele está com uma disponibilidade mental também de nos ajudar, de vir conquistar troféus coletivos, porque individuais ele já os conquistou, e é isso que nós queremos, é que ele esteja sempre disponível para ajudar o grupo, como fez hoje, vindo com esse espírito. É mais um que nos vai ajudar, e se nós queremos ver o espírito que esta equipa está, basta ver aquele passe que o Daverson fez, que podia ter sido egoísta, e para mim, enquanto treinador, para mim, enquanto líder do Palmeiras, para mim vale muito mais do que um golo. Vale espírito coletivo, porque o futebol é coletivo, não é individual, onde todos dependemos todos uns dos outros, onde todos temos que trabalhar para a equipa, que seja a atacar, seja a defender, e esse passe do Daverson representa o espírito do Palmeiras. Menino maluquinho, beleza, Daverson, que voltou da Espanha menos doido, mais consciente, tá jogando bem o Daverson, hein? No caso do Dudu, pro jogo de quarta-feira, o Baixola deve iniciar no banco de reservas. O Palmeiras tem boas notícias hoje no treinamento. Para a grande maioria do elenco, descanso, folga, mas para algumas pessoas que estavam machucadas, como por exemplo Luiz Adriano, segue ainda no DM, problema no joelho. Porém, o Rony voltou a trabalhar no gramado, ele que se recupera de uma lesão no adutor da coxa. O mesmo para o Luan, vale para o Luan, zagueiro, que teve um problema na panturrilha, na batata da perna. Os dois seguem como dúvidas, mas estão evoluindo, meus queridos. Segue o líder aí. Valeu, Silvestre, obrigado pelas informações do Palmeiras. O Daverson realmente está surpreendendo, parece que ele evoluiu, Flávio.
Falar do Dudu. Tá bom. O Davis é um bom jogador, ele é meio zureta, né? Mas, e uma vez Flamengo até morrer. Sabe como é que é isso? Então, vale pra tudo isso aí. Mas tomara que. Bom jogador ele é, e pronto. Claro. Deixa ele ser como ele ajudando, tudo bem também. Tá ajudando. Ele é maluquinho só, não faz mal a ninguém. O Dudu, tá certinho, o Abel. É isso aí. Calma. Todo mundo já sabe quem é o Dudu, como ele joga, a vontade que ele tem. E, portanto, é uma questão. O Palmeiras nem está precisando tanto acelerar nada, né? Ao contrário, por exemplo, do Corinthians, foi desespero para colocar lá. Dudu, calma, vai devagar. Na hora que precisar, ele vai estar com uma força maior para dar mais gás ainda para um dos maiores favoritos ao título. E vai ser muito utilizado na temporada. O Palmeiras tem campeonatos importantes, competições importantes. E acho que um mérito que tem o Abel, dentre tantos que tem, como tem outros defeitos, eu faço as minhas críticas, as minhas restrições eu tenho a ele, mas ele está girando muito bem o elenco. Sim. Ele está girando o elenco. E tem sido muito criticado por isso. Pô, tá deixando fulano no banco. Ele está girando o elenco, deixa um elenco homogêneo. Todos no mesmo nível, né? Deixa um elenco homogêneo e aí ele chega forte nas competições. Então, é um ponto positivo aí do português, que a gente tem aquela mania, o Dudu chegou, vai jogar onde? Vai jogar no Palmeiras. Ele está girando todo mundo, tem hora que até o Scarpa está no banco, e assim vai. Eu acho que é ponto positivo, assim que tem que ser o futebol moderno. Red Bull, Bragantino e Santos fizeram um jogaço ontem em Bragança Paulista. Dá só uma olhada. Jogo movimentado entre Red Bull, Bragantino e Santos pelo Brasileirão. Bobeada do Kaique, zagueirão do Peixe, e o Alejandro só aproveitou na boa, né? 1-0 pro Braga Bull. O time de Fernando Diniz foi buscar o empate na segunda etapa. Cruzamento para a área e Marcos Guilherme cabeceou firme para a bela defesa do Cleiton. Mas, no rebote, não teve como não. 1-1. Só que olha só, veja você, a equipe da casa voltou a ficar no comando do placar. Arthur serviu bela assistência para Ítalo, só completar por fundo das redes. 2-1. No finalzinho da partida, brilhou a estrela de Marcos Leonardo. Felipe Jonathan cruzou, Madson cabeceou e o atacante tava lá para deixar tudo igual no jogo. Placar final, Red Bull Bragantino, ainda invicto, mas sem vencer há 3 rodadas, 2. Santos, também 2. Pode passar a régua, diretor. Acho que no final faltou um pouco de atenção. A gente tinha 3 jogadores na mesma bola, nenhum dos 3 conseguiu cabecear. O jogador do Santos cabeceou e aí bateu na trave, voltou no pé de outro jogador deles lá. Acho que é um lance um pouco de má sorte da nossa parte, um pouco de falta de concentração. Eu acho que o jogo, de fato, deve ter sido agradável para quem gosta de futebol. Só que tecnicamente a gente no primeiro tempo entrou num ritmo desacelerado e um pouco parecido com aquele que levou no segundo Independente. No segundo tempo a gente teve uma postura mais agressiva, com mais dinâmica, com mais interesse em vencer o jogo. Flávio, o Bragantino era favorito, mas o Santos também vai conseguindo uns pontinhos importantes, né? A gente estava fazendo mesa, mas era um jogo que se esperava mesmo que fosse um jogo de muitos gols, né? E parece que não houve decepção, não. Pelo que eu li, foi um jogo legal, aberto. O Red Bull, ele tem um time mais consistente, mas o Santos está fazendo bem a parte dele. O Santos está com mais problema em casa do que fora. Então foi legal, 2-2, bom para os dois. E o Bragantino, ele desgarra lá da liderança, mas permanece em G4. E o objetivo, me parece, que para esse momento o Bragantino deve ser mesmo uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Se vier o título, ótimo, mas para o início de trabalho... Difícil, né? Então acho que tá por ali e o Santos vai subindo aí na tabela, ficando em meio de tabela, sem sofrer muito, sem deixar o torcedor irritado. Tá tudo justo. O cenário do brasileiro fica desenhado muito para Palmeiras, Atlético e Flamengo, né? O Bragantino empatou os últimos 3 jogos, mas é bom lembrar que é o único invicto do Campeonato Brasileiro. Ainda não perdeu, né? Vamos para os recados pelo WhatsApp? Pode rodar. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Sim, porque o nosso futebol ele depende de resultado, como diz o nosso amigo Garrafa. Se não ganhou, tá fora. Jorge, São Paulo. Fala, Celso, boa noite. Hélio Soares de Guarulhos. Claro que sim, já tá na Berlinda já. Aliás, creio que já era para ter saído. Abraço e vai, Corinthians! Boa noite a vocês da Gazeta. Eu acho que o Crespo não corre risco nenhum de ser demitido. O problema do São Paulo todo mundo já sabe, que é o Daniel Festeiro, né?
tirando o Daniel, o time do São Paulo tá bom, é só tá falta de sorte mesmo. Valeu, Davi Barreto aqui de Praia Grande, é nóis. É nóis! E vamos voltar a fazer contato com o José Paes, já projetando o duelo de amanhã contra o Racing pela Libertadores. O Hernan Crespo ganhou alguns reforços importantes para essa partida. Então, diga aí, meu caro José Paes. Bora lá, Celso, bora falar desse São Paulo, então, que entra em campo amanhã, lá em Avejaneda, na Argentina, contra o Racing, às 9h30. Pois é, o São Paulo fez hoje aqui no Brasil o último treino antes dessa partida. Amanhã no hotel, lá na Argentina, tem aquela ativação que eles fazem, né, para soltar um pouquinho a muscula. Mas, enfim, treino foi aqui no Brasil o último. Miranda e Rigoni treinaram hoje normalmente, devem ser titulares amanhã contra o Racing. Viajaram com a delegação lá para a Argentina. Luciano, ainda com um estiramento na coxa, nem viajou, está fora desse jogo. O Éder também tem um estiramento, também está fora dessa partida. Amanhã a gente vai trazer aqui no Gazeta Esportiva um provável São Paulo. E só para encerrar o noticiário do Tricolor, viu, Celcito? Hernanes assinou a sua rescisão contratual com o São Paulo. Não é mais jogador do Tricolor, o Profeta, que foi bicampeão brasileiro pelo São Paulo e ainda campeão paulista pelo Tricolor. Volto contigo, Celso. Um abraço para todo mundo aí. Abraço, José Paes. Muito rapidamente, Miranda e Rigoni. São Paulo mais forte para amanhã. Opa, melhora bem. Principalmente o Rigoni, que tem feito os gols. Miranda, óbvio, não precisa nem falar. Mas o cara que tem feito os gols é o Rigoni, né? É isso aí. E a gente torce para que ambos estejam em condições, né? E se o Zé do Batuque tivesse cumprido o que falou, que amava tanto o São Paulo, o Zé do Batuque, o Miranda, o Rigoni, São Paulo ia forte, hein? Isso também é gato. Mas se ele ganhar a Olimpíada, vai erguer a bandeira do São Paulo. Tá certo. E ó, é nóis. Enquanto a diretoria do Corinthians tenta uma reengenharia financeira para reforçar a equipe, o Silvinho tem mais uma semana livre para trabalhar. Não é isso, Jonas Campos? É isso, Celso. Semaninha boa, viu? Até porque o Corinthians volta a campo só na segunda-feira da semana que vem contra o Cuiabá fora de casa. Então o Silvinho vai ter um bom tempo aí para tentar arrumar casa, né? O Corinthians, 12º colocado do Campeonato Brasileiro, vem de derrota agora para o Atlético Mineiro no último sábado. Vai ter que buscar a reabilitação fora de casa. Uma semana que marca essa ansiedade por mais reforços, mas o primeiro reforço já anunciado na última sexta-feira já está frequentando o CT Joaquim Grava. Juliano esteve por lá no fim de semana e essa semana também frequentará bastante o CT Joaquim Grava, né? A última partida do Juliano lá no dia 25 de abril pelo Campeonato Turco, depois entrou de férias, então vai precisar de um tempinho aí para aprimorar a parte física e burocraticamente ele só pode ser regularizado para defender o Corinthians a partir de agosto, a partir do dia 1º de agosto, quando se abre uma nova janela de transferências internacionais. E aí, curioso, né, gente? Dia 1º de agosto tem Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Então pode ser aí, quem sabe, a estreia do meia Juliano, que essa semana já vai frequentar a todo vapor o CT Joaquim Grava, fez isso no fim de semana e fora de campo, fora do CT, essa expectativa danada por mais reforços. Por enquanto nada, viu, Celso? Tá certo, Jonas. Vamos aguardar aí durante a semana. Contra o Flamengo precisa de tudo, que é tipo de reforço. Contra o Flamengo, o próximo jogo é contra o Flamengo. Não, 1º de agosto ainda. Por isso tem que tem chão aí, aí. Gente, você tem que saber o que você pode fazer e o que você não pode. Contra o Flamengo, o que vier é lucro. Não adianta querer ganhar o campeonato. O Corinthians, ele só joga na outra segunda-feira o campeonato dele, que é o Cuiabá. Aí precisa ganhar. Esse é o campeonato dele. Aí ele precisa ganhar. E o Silvinho, ele vai ter praticamente em 15 dias... Não dá 15. Em 15 dias vai ter um jogo. Se você um jogo que foi contra o Atlético Mineiro. Para ele que chegou agora, dá para a gente espera que possa ter uma evolução no jogo do campeonato. Que assim seja, pensa o corintiano. Novo contato com Alexandre Silvestre agora para falar de mais um jogador que também voltou a atuar como titular no Palmeiras no jogo de ontem. Quem é esse personagem que você traz em destaque, meu querido Alexandre Silvestre? O Pitbull Felipe Melo, Celso Cardoso, que foi titular ontem, é um dos jogadores que mais atuaram desse atual elenco do Palmeiras na atual temporada. Jogador que, segundo a atual presidência,
não irá renovar, ao menos durante a gestão do Maurício Gagliotti, por uma questão de filosofia financeira. O Maurício Gagliotti não tem nada contra o Felipe, mas não quer renovar o contrato dele porque vai deixar o cargo de presidente no final do ano. O que não significa dizer que o Felipe Melo não possa continuar no Palmeiras assim que tomar posse o novo presidente. Desconfio que seja presidenta, a titia Leila, que será assim candidata e é a favorita. Ou seja, o Felipe Melo talvez não renove agora, não vai renovar agora, mas pode no final do ano, assim que a Leila, se for o caso, tomar posse, renovar esse contrato. E o Abel Ferreira, caso continue técnico do Palmeiras até o final do ano, gostaria muito de contar com um dos líderes do time dele, que é o Felipe Melo. Pode não jogar todas, mas joga quase todas. Quando não começa titular, começa no banco, tem colaborado e o Abel torce para que ele continue no Verdão. A diretoria já foi muito clara em relação àquilo que disse. Eu acho que a diretoria não disse em momento nenhum que ele não ia continuar. Disse que era uma questão que a próxima diretoria iria decidir. Eu, enquanto treinador, eu, enquanto líder da minha equipa, estou muito contente com o Felipe Melo quando joga, como foi hoje, jogou, liderou a equipa, esteve muito bem. No jogo passado não jogou, esteve no banco. E é isto que eu preciso com um dos nossos líderes, o Gomes, o Felipe Melo, o Everton, o Rocha, que liderem a equipa, que sejam o primeiro a dar o exemplo de profissionalismo e trabalho, e nós continuamos a contar com o Felipe Melo, e hoje mais uma vez uma grande exibição, é isso que nós queremos, que ele continue assim, que nos continue a ajudar, porque a equipa precisa dele. E nesse caso, que assim seja, pense o palmeirense. O Felipe Melo tem um alto nível. Se ele puder ser aproveitado enquanto puder, ok. Depois, não dá para saber exatamente porque ele vai sair. Fala-se de problemas internos. Fala-se também que o Alexandre Matos poderá recolocá-lo, né? Então, se a Leila ganhar... Não, a Leila vai ganhar. Eu não sei se ela vai trazer o Alexandre. Se trouxer, parece que teria poder. E o Gagliotti fez o certo. Claro. Deixou para eles que decidam. Deixou para a próxima presidente. Aí, no caso da Leila, ela decide. Por que ele vai assinar um contrato se a Leila não quiser? Então tá lá, resolve você, tá certo. Não tem crítica ao presidente, não. Isso aí. Resultado da enquete do dia. Uma eventual eliminação de São Paulo na Libertadores pode colocar o técnico Crespo em risco? E a maioria respondeu que não. 67% dos votos. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigado, Flávio Prado. Um abraço. Obrigado, Garrafa. Os dois aqui, ó. E a gente se vê amanhã no Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Se você soubesse em casa. Até amanhã. É melhor não saber.